Te louvamos, Deus, agradecemos a Ti, engrandecemos ao Senhor. Tu és bom, Senhor, Tu és generoso, gracioso, cheio de misericórdia e de graça. Nós Te agradecemos pela revelação de Cristo através do Evangelho, por ter destampado os nossos ouvidos para compreender com o coração a mensagem de salvação. Te agradecemos por nos unir no corpo de Cristo, por nos colocar na família espiritual e dar da Tua graça. Te agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa noite. Nós honramos ao Senhor com essas canções e oramos nesse momento para que o Senhor visite o nosso coração com as verdades da Tua palavra. Há muitas coisas, Senhor, que nós precisamos e somos carentes do Espírito Santo para compreender e acolher com o coração. Então nos ajuda, ministra a nós, nos ensina, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 1, vamos abrir a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, vamos abrir a Sagrada Escritura. Nós vamos ler a partir do verso 10. Hoje a nossa leitura é um pouco mais longa, tá? Porque ela é biográfica, então dá para a gente, não é necessário assim focar em cada parágrafozinho como a gente faz. A nossa leitura hoje é do verso 10 ao verso 24. Eu já disse para os irmãos em mensagens anteriores que essa é a carta mais intensa do apóstolo Paulo. A igreja estava simplesmente em risco de morrer quando Paulo escreveu Gálatas. Havia um grupo de hereges que ficaram conhecidos na história como judaizantes, e eles estavam boicotando a pregação do evangelho nas igrejas que Paulo fundou. Então Paulo saía da igreja para outra cidade para pregar o evangelho, logo depois chegavam esses judaizantes. E eles vinham com uma pregação que distorcia tudo aquilo que Paulo falou, pregando um outro evangelho. Dizendo que as pessoas que se converteram a Jesus, aqueles que não eram judeus, eles precisavam se circuncidar, eles precisavam guardar o dia de sábado, as festas judaicas, participar daquelas refeições, aquelas restrições alimentares da lei. E essas pessoas diziam o seguinte, que quem não cumprisse essas regras não seria salvo. Então Paulo viaja, terminando a sua segunda viagem missionária. Quando ele chega na sua igreja mãe, que era a igreja de Antioquia, ele tomou conhecimento disso e ele ficou simplesmente escandalizado. E ele pegou rapidamente ali o seu pergaminho e começou a escrever uma carta aos Gálatas. E ele é muito apressado, eu mostrei isso para os irmãos, ele sequer faz aquela saudação longa, parece que ele está naquela expectativa, como a gente diz hoje, com sangue nos olhos, para logo escrever os pecados, os erros e corrigir aquela igreja antes que fosse tarde demais. E nós vimos na semana passada ele dizendo coisas duríssimas, fazendo uma defesa eloquente do evangelho, mas acusando os irmãos da Galácia de estarem desertando do evangelho. Eles eram como soldados covardes que haviam debandado para o exército inimigo. Você vê que ele é muito incisivo nas palavras. E ele diz que aqueles irmãos, eles deveriam considerar como malditos qualquer pessoa desse mundo, até do mundo espiritual, um anjo, que pregasse um evangelho que fosse diferente daquele que ele tinha pregado. Então foi isso que nós vimos até agora. Hoje nós vamos ver Paulo falando a respeito de dois assuntos. O primeiro, a origem divina do evangelho que ele pregava. E segundo, ele vai fazer uma defesa da sua autoridade apostólica. E por que ele vai se ater a esses dois assuntos nessa sessão que veremos hoje? Porque esses eram dois temas atacados pelos judaizantes. Os judaizantes diziam que o evangelho de Paulo não era verdadeiro, que o evangelho de Paulo era uma invenção da cabeça dele, e eles também diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Então ele vai se ater a esses dois temas, tá? E nós vamos ver aqui como ele os desenvolve, e com a ajuda de Deus nós vamos tirar algumas lições aí no final, tá bom? Então vamos lá? Deus nos abençoe.
Verso 10, vamos começar aqui, Paulo falando a respeito de suas motivações para pregar o evangelho. No verso 10 ele diz o seguinte: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo começa, irmãos, evocando aqui a sua motivação para servir, a sua motivação para pregar, a sua motivação para viajar de cidade em cidade, a sua motivação para escrever cartas corrigindo a igreja, porque ele falava, porque ele fazia todas essas coisas. A palavrinha mais importante desse versículo aqui, por incrível que pareça, é a palavrinha agora. Quando ele usa a palavra agora, ele está fazendo um contraste entre o seu momento atual e o seu momento anterior. Então ele está dizendo assim: eu agora não agrado os homens, mas fazendo um contraste com a sua vida anterior à conversão, a sua vida de fariseu, ele está indiretamente afirmando o seguinte: antes eu, Saulo de Tarso, vivia para agradar homens. Isso é reforçado por esse advérbio ainda. Se agradasse ainda homens, olha, eu agradei homens, agora eu não agrado mais a homens. Então ele está falando da sua condição antes da conversão. Então, quando ele fazia todas aquelas coisas, perseguindo a igreja, levando a sua vida de fariseu, ele fazia aquilo para agradar pessoas. Ao mesmo tempo, irmãos, ele está fazendo uma crítica aos judaizantes, porque eu falei para vocês que os judaizantes estavam detratando ele nas igrejas da Galácia, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro, que na verdade ele era um bajulador, que ele pregava para agradar as pessoas. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Paulo pregava que um cristão gentil que se converteu a Jesus não precisa se circuncidar. Então o judaizante chegava na igreja, depois que Paulo ia embora, e dizia o seguinte: ele está falando isso para agradar vocês. Ele está fazendo isso para deixar a mensagem mais leve, mais palatável. Ele é um falso pregador. Ele está distorcendo, ele está tentando agradar vocês. E é por isso que Paulo começa dizendo assim. E ele faz, irmãos, duas perguntas para responder à alegação dos judaizantes, e essas duas perguntas trazem uma resposta embutida, tá aí, vocês podem ver, ó. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Qual é a resposta? O de Deus, a resposta está embutida. Ou procuro agradar a homens? Qual é a resposta embutida? Eu não procuro agradar homens. Então, e a afirmação, irmãos, é simples e lógica. Ele diz: se agradasse ainda, veja, ainda, significa que ele agradou no passado. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, a palavra servo aqui é uma palavra retirada do contexto da escravidão. Então, as nossas Bíblias de língua portuguesa, elas sempre traduzem a palavra escravo como servo. E a tradição de tradução bíblica no Brasil dizem que, desde quando a primeira Bíblia foi traduzida para a língua portuguesa, optou-se por usar a palavra servo ao invés da palavra escravo, por causa das mazelas da escravidão que fazem parte da nossa história. Então, onde você lê a palavra servo, na verdade o sentido é escravo. Então, Paulo está usando uma palavra aqui muito forte. Ele está dizendo: eu escolhi ser um escravo. Eu escolhi ser um escravo de Cristo. Então, indiretamente, ele está afirmando o seguinte: que todos nós precisamos escolher quem é o nosso Senhor. Todos nós precisamos escolher quem é o nosso amo. E nesse versículo de Paulo aqui, há dois senhores. O primeiro senhor é Deus, e o segundo senhor, quem é? São as pessoas, ou a aprovação das pessoas. Então Paulo diz: tem dois senhores para você escolher.
Tem dois senhores que você precisa optar por agradar. Você vai agradar a Deus ou você vai agradar as pessoas? Você vai ser escravo de Cristo ou você vai se escravizar à opinião dos outros? Paulo diz, eu tomei a minha decisão. Eu sou escravo de Cristo. E ao falar isso, irmãos, Paulo ele está tomando aqui a forma das palavras do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, ele diz que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir, e ele também não veio para primariamente agradar as pessoas, ele veio para fazer a vontade de Deus. Então Paulo, quando afirma essas coisas, ele está evocando indiretamente que ele é sim um servo de Cristo, porque a própria vida dele tem comprovado, ele tem vivido como Jesus, ele tem vivido na condição de um escravo de Cristo, e ele também não tem procurado agradar as pessoas, assim como Jesus não o fazia. Então aqui nós temos a motivação de Paulo, o impulso de Paulo. Quando você olha a história de Paulo, irmãos, tudo que ele fez, né? Pessoalmente, eu sou fascinado pela história do apóstolo Paulo. Quando nós vemos a história desse homem, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, a pergunta que vem é, o que é que impulsionava esse homem? O que é que dava energia para ele? O que é que o motivava todos os dias a sair de cidade em cidade, perseguição, calúnia, falsos irmãos, perseguição estatal, prisão, naufrágio? O que é que motivava esse homem? O desejo de servir e de agradar ao Senhor Jesus. E todos aqueles que são dele precisam ter esse mesmo propósito. Então é isso que ele diz no verso 10. A partir do verso 11, irmãos, ele vai começar agora uma sessão biográfica. Essa sessão biográfica, ela só vai acabar no capítulo 2, versículo 10. E aqui ele vai falar de duas coisas. Ele vai falar da origem da mensagem que ele pregava, isto é, de onde veio o evangelho que ele pregava. E em segundo lugar, ele vai defender o seu direito de ser apóstolo. Então, veja como ele começa. No verso 11 ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: a mensagem que eu estou pregando não é oriunda da mentalidade humana. O evangelho que eu preguei para vocês não é produto da minha reflexão, do meu raciocínio, muito menos da minha deliberação própria. E aqui, irmãos, é a diferença entre o evangelho e as demais religiões. Porque as demais religiões funcionam desse jeito. Elas são doutrinas construídas a partir da imaginação fértil dos seus fundadores, aliado à cegueira produzida por Satanás, conforme 2 Coríntios 4:4. Mas Paulo diz, a minha mensagem não, o evangelho que eu preguei não. Ele não é de mente humana, ele não é de deliberação humana, ele não é de raciocínio humano. No verso 12, ele acrescenta mais um elemento, dizendo assim: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Aqui é importante também, ele diz, nem é fruto da minha mente e nem eu ouvi de outra pessoa. Então o evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não aprendi numa escola, eu não aprendi numa classe de discipulado. E aqui, irmãos, novamente ele está dando uma leve espetada nos judaizantes, porque a pregação deles seguia uma espécie de tradição rabínica. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas eles usavam a interpretação de vários comentaristas hebreus para compreender o Antigo Testamento, e havia uma concorrência terrível, um calhamalhaço de material contraditório, e eles tinham maior dificuldade para dominar tudo aquilo. Então Paulo está dizendo, eu não sou que nem eles, eu não sou como eles que estão pregando para vocês, citando o rabino não sei das quantas, o rabino não sei de onde. Eu não aprendi a partir de homens, eu não aprendi por causa de confusão de teólogo hebreu. Então, de onde ele aprendeu? Olha o verso 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Muito bonito isso aqui. Revelação é Apocalipse, tá? A palavra Apocalipse é a mesma palavra
revelação. Apocalipse, revelação, significa tirar o véu. Então, quando Paulo diz que Cristo tirou o véu, o que ele está querendo comunicar? Que no Antigo Testamento havia evangelho, mas o evangelho estava coberto com um véu. Qual era o véu que cobria o evangelho? O sistema de sacrifícios, o templo, o trabalho dos sacerdotes. Então, tudo isso mostrava aspectos do evangelho, mas era um evangelho que estava escondido. Então você poderia ver nos sacrifícios a necessidade do derramamento de sangue para haver perdão de pecados. Você poderia ver nos sacrifícios que o inocente tinha que tomar lugar do culpado. Tudo isso a gente poderia enxergar no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Mas Paulo diz, estava velado. Mas a chegada de Jesus tirou o véu. E com a vinda do nosso Salvador, o evangelho pode ser visto claramente na pregação dos apóstolos. Agora, meus irmãos, no caso do apóstolo Paulo, quando foi que o véu foi tirado? Quando foi que Jesus Cristo se revelou a ele? Vocês conhecem a história, não é? Atos capítulo 9, isso aconteceu na estrada de Damasco. Estava lá o Saulo de Tarso ainda respirando o odor do sangue de Estevão. Ele partiu para Damasco numa cruzada para acabar com a igreja de Cristo junto com alguns soldados. E no meio do caminho, Jesus apareceu para ele e fez aquela pergunta maravilhosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isto é, perseguir o povo de Deus equivale a perseguir Cristo. Por isso que Cristo diz, você está me perseguindo, Saulo. E naquela hora, irmãos, o véu caiu. Naquela hora ele compreendeu que Jesus de Nazaré era o Messias. Naquele momento ele entendeu que o rei prometido que se sentaria no trono de Davi para sempre, era aquele que ele estava interessado em erradicar a memória dos seus irmãos hebreus. Que o servo sofredor que carregou a iniquidade de muitos, era aquele crucificado de Jerusalém. Então naquele momento o véu caiu. Naquele momento Cristo se revelou a Paulo. Muito bonito isso. Aqui, irmãos, tem duas informações que nós podemos depreender desse versículo. A primeira é que o evangelho é dado. O evangelho é revelado. O evangelho não é produto do raciocínio humano. O evangelho vem pronto de Deus e por causa disso o evangelho não admite mudanças e nem adições. É por isso que o apóstolo Paulo é tão veemente nessa pregação aos Gálatas, porque ele entendeu que estava nessas igrejas um movimento que feria diretamente o evangelho e ele não admitia isso, porque o evangelho foi dado, ninguém tinha o direito de mudar, nem os apóstolos tinham o direito de mudar o evangelho. Uma outra informação que nós podemos depreender desse versículo é que os verdadeiros apóstolos foram evangelizados pelo próprio Cristo. E é por isso que nós afirmamos, essa é mais uma razão para afirmar que não existem apóstolos mais nos dias de hoje. Todo cristão é evangelizado por outro cristão. Os apóstolos foram evangelizados por Cristo. Então quando você vê um sujeito assim, eu sou apóstolo. Quem foi que te evangelizou? Foi minha mãe, foi a professora da escola. Não, você é mentiroso. Os verdadeiros apóstolos foram evangelizados por Jesus. Então, Paulo está dizendo isso. E no caso dele, isso ocorreu no caminho de Damasco, e ali ele se tornou um discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, por que ele está afirmando tudo isso? Tá? Não perca o ponto aqui. O ponto dele é, a mensagem que eu preguei para vocês é uma mensagem divina. A mensagem que eu preguei para vocês, o evangelho que está sendo distorcido pelos judaizantes, é de origem divina. Ele não pode ser mudado, ele não pode ser alterado. Foi por isso que ele disse que quem fizer isso é maldito, é condenado ao inferno, separado por Deus para a destruição. A partir do verso 13... ele vai agora convergir para a sua biografia. Paulo vai dar aqui o seu testemunho, né? Não tem esse negócio? Irmão, dê o seu testemunho. Pronto, aqui nós temos o testemunho do apóstolo Paulo. Agora, para que ele vai contar o seu testemunho? Ele vai contar a sua história de vida
para dar mais volume a essa informação de que o evangelho que ele prega é verdadeiro. Então veja que ele começa com um porquê, no verso 13, o porquê é puxando um fiozinho para dar uma explicação. Então no 13 e no 14 ele diz o seguinte: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então veja que ele vai aqui para a sua biografia. E o que ele diz a respeito do seu testemunho? Primeiro, ele diz assim: vocês conhecem a minha história. Então, não estou me dirigindo a pessoas que não conhecem os acontecimentos mais importantes da minha vida. Vocês me conheceram. Primeiro, eu me avantajava em comparação aos outros jovens rabinos, aos outros jovens fariseus. Eu me avantajava. Avantajar aqui é literalmente abrir vantagem. É como se todo mundo estivesse numa corrida e de repente alguém dispara e deixa todo mundo para trás comendo poeira, né? Que nem o Ronald faz com a gente na segunda-feira, nas corridas lá que a gente faz na hora. Ele dispara e deixa todo mundo comendo poeira. Então ele diz, eu me avantajava, isto é, ele era como se fosse um prodígio. Ele foi mais longe do que todos os seus contemporâneos no que diz respeito a conhecer a lei, as tradições e a cumpri-las. Ele diz assim ainda que ele foi extremamente zeloso com a tradição de seus pais. Isso aqui é importante. Quando ele fala de tradição de seus pais, irmãos, ele está se referindo a um conjunto de escritos que foi produzido por diversos rabinos ao longo dos séculos que interpretava a lei de Moisés. Só que com o passar do tempo, essas interpretações adquiriram o mesmo peso da lei de Moisés. E foi isso que muito Jesus criticou nos tempos do Novo Testamento. Essa tradição, ela é conhecida como halaká. Então depois você procura lá, halaká sendo com H, e você vai ver que era um calhamalhaço de informação, de tradição, de escrito, e eles não concordavam entre si. E o que Paulo está dizendo? Eu não só dominava todo esse conteúdo, algo que os rabinos da minha geração não conseguiam fazer, mas eu também cumpria tudo isso. Então é isso que ele quer dizer quando ele afirma: eu era extremamente zeloso com a tradição dos meus pais. Eu ainda jovem conhecia esses textos, eu dominava essa tradição e a cumpria rigorosamente. E no verso 13, ele fala de outra coisa que os gálatas conheciam bem. No meio do verso 13 ele diz: como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quando ele diz assim, irmãos, vocês conhecem, é como se ele estivesse dizendo: nas igrejas de vocês, há pessoas que foram perseguidas por mim. Entre vocês, há pessoas que sofreram por causa dos anos que eu fui fariseu. Tem alguns enxertos do que ele fez no livro de Atos, eu quero só passar rapidamente com vocês. Atos capítulo 8, olha comigo, por favor. Deixa marcado aí Romanos. Mas vamos ver o que ele fez, um pouco, né, do que ele fez, porque não tem tudo no Novo Testamento. Mas nós podemos ver um pouco do que ele fez e que aqueles irmãos das igrejas da Galácia conheciam. Então, Atos capítulo 8, versículo 3, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então é provável que nas igrejas da Galácia haviam pessoas que tinham padecido isso na mão dele, que estavam lá como membros da igreja, talvez mais velhos. Olha, eu arrastei fulana pelos cabelos, eu coloquei Cicrano na prisão. Vocês conhecem isso, vocês sabem o que eu fiz. No capítulo 22, ele deixa mais um relato das atrocidades que ele praticou contra a igreja e que os irmãos da Galácia conheciam muito bem. Então, estou em Atos 22, versículo 4. Ele diz o seguinte:
persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então, quando ele diz persegui este caminho até a morte, o que é que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que matou pessoas. Ele acrescenta que ele jogou muitos cristãos nos cárceres. Então você consegue imaginar pessoas ouvindo a leitura aos Gálatas e lembrando disso, meu pai levou uma surra dele, meu pai foi morto por ele. Então ele diz, vocês Gálatas conhecem o que eu fiz. No capítulo 26, anda só mais um pouquinho aí, no verso 11, olha o que mais ele fez. Ele diz, capítulo 26, verso 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Imagina isso, ele pegando cristãos e forçando esses cristãos a xingar o Senhor Jesus. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então ele está dizendo que eu viajei para cidades fora da jurisdição da Judéia, cidades que nem eram cidades do nosso povo, mas até mesmo nelas eu fui atrás de prender, encarcerar, bater, colocar na cadeia, forçar a negar a fé, pessoas que seguiam Jesus. Então ele está dizendo aos irmãos da Galácia, vocês conhecem isso, vocês sabem dessa história. Então volte lá a Gálatas, por favor, agora, irmãos, juntando todas essas informações aqui, qual é o ponto que Paulo quer chegar? Ele quer chegar na seguinte questão, vocês querem uma prova de que o evangelho que eu recebi não veio de homem? Olhe para o meu passado. Eu era um fariseu zeloso que fiz como projeto de vida a destruição da fé cristã. Como é que vocês podem explicar que do dia para a noite eu deixei de ser um perseguidor voraz e enfurecido da fé cristã e me tornei o seu defensor? Eu passei a ser um perseguido. A explicação foi o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Cristo se revelou a Paulo, Cristo transformou Paulo, ele interveio na história dele. E é por isso que ele está dizendo, o meu ministério, a minha mensagem não tem origem humana. Eu recebi diretamente de Cristo Jesus. E a minha história prova isso claramente. Vocês estão entendendo aqui? É um pouquinho complexo, mas vai piorar ainda, viu? Vai piorar aí. Vamos para o verso 15. O verso 15 e o 16 foram os que eu mais quebrei a cabeça essa semana, viu? Vamos lá, eles até me tiraram o sono. Então, verso 15, ele fala da sua conversão. Uma dificuldade, irmãos, é que essa divisão de versículos do 15 e 16 é péssima. Não sei se você vê aí, mas do 15 por 16, o aprouve revelar. Então o 16 está no meio do verbo, então isso prejudica muito a interpretação. E aqui eu posso falar que isso é péssimo, porque isso aqui não é inspirado por Deus, né? Isso aqui foi feito na Idade Média, e conta-se que foi feito por um monge que estava viajando para o Vaticano, e ele estava indo de jumento, e ele ia falar no jumento dele, viajando para o Vaticano, enquanto ele ia marcando os capítulos e versículos. Aí diz que cada vez que o jumento dava um pulo, ele fazia uma marcação. Aí aqui provavelmente foi uma dessas horas que ele fez uma marcação errada. Então vamos lá, 15 e 16, que na verdade é um único argumento, tá bom? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, então dá uma paradinha aí, que aqui merece a gente fazer algumas considerações. Primeiro, irmãos, quando foi que começou a salvação do apóstolo Paulo? Ele falou anteriormente da estrada de Damasco, mas aqui vocês viram que ele deu um passo atrás, não foi? Quando foi que começou a salvação dele? Ele diz, antes de nascer. Fantástico isso, não é? Antes de ele nascer, ele já havia sido separado por Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? É que não é por obras, não é por mérito, não é pelo que você faz,
é uma decisão generosa e misericordiosa de Deus antes da fundação do mundo. Em Jeremias 1,5, Deus diz lá: antes que você nascesse, eu te amei, eu te escolhi, eu te elegi. Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui está em acordo com o que ele está falando aqui. Ele diz: eu fui separado por Deus antes do nascimento. E depois ele diz que aconteceu o quê? Depois da sua separação. Ele diz, porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça. O chamar é a estrada de Damasco, tá bom? Então ele foi separado por Deus antes do nascimento, e na estrada de Damasco Deus o chamou. E esse chamado, irmãos, a Bíblia diz que é um chamado eficaz. É um chamado, como diz alguns teólogos, irresistível. No sentido de que Deus quebra as suas resistências, que Deus quebra todas as suas amarras, que é um chamado capacitante, em que Ele descortina todas as suas capacidades espirituais e você simplesmente acolhe com o coração. E ele diz que esse chamado foi pela graça. Isso é a parte mais importante do verso. Foi pela graça, foi pela misericórdia, pela bondade de Deus. Não foi por causa do mérito. Se fosse por causa do mérito, o que é que deveria acontecer com Paulo, irmãos? Depois de tudo que ele fez contra os cristãos, ele deveria morrer. Mas ele conta um pouco da sua história, ele diz tudo o que ele fez contra os cristãos, para depois dizer, olha, eu fui chamado por Deus, eu fui chamado por sua graça. E aqui, novamente, ele está indiretamente combatendo a pregação falsa dos judaizantes, que diziam, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que cumprir a lei, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer a dieta alimentar. Paulo está dizendo assim, eu fiz essas coisas, eu fiz muito mais do que todos eles, eu era muito mais zeloso do que todos eles, mesmo assim eu fui chamado pela graça de Deus. Tudo aquilo foi lixo, tudo aquilo não serviu para nada. Irmãos, é fantástico pensar nisso. Como alguém poderia imaginar que esse homem era um eleito de Deus? Então imagina lá, você está lá numa igreja cristã do primeiro século, escondida lá, a igreja que funciona, sei lá, num cemitério, escondido, de repente você está lá cultuando a Deus, feliz da vida com seus irmãos, entra Saulo de Tarso, furioso, chutando, xingando, pegando sua esposa pelos cabelos, espancando você, jogando você no cárcere. Quem conseguiria olhar para aquele homem e dizer, esse aí é um eleito de Deus, Deus vai chamá-lo, vai fazer dele o maior apóstolo, o maior missionário, o maior teólogo da história do cristianismo. Quem é que conseguia imaginar uma coisa dessa? É inexplicável. A única explicação é a graça de Deus. Então é isso que ele está dizendo no verso 15. Do verso 15 para o verso 16, que tem essa péssima divisão de versículos aqui, eu queria que vocês no verso 16 vissem que ele não está falando mais da sua conversão, ele está falando do seu apostolado. E aqui, irmãos, é um detalhezinho que faz toda a diferença, viu? É por isso que, às vezes, Paulo, nos escritos dele, a gente tem que ir lá mordendo pedaço por pedaço, porque Paulo, ele é muito detalhista. Vamos ler o 15 e o 16. Ele diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Eu queria que vocês percebessem essa frase, primeira frase do verso 16, revelar seu Filho em mim. No verso anterior ele disse assim, revelar a mim. Agora ele está dizendo, revelar em mim, ou revelar por meio de mim. Então vocês estão vendo a diferença? Um versículo está falando do seu chamado para ser salvo, o outro versículo está falando do seu chamado para ser apóstolo. Ele está falando, Cristo me chamou para revelar-se às pessoas por meio de mim. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 16. Então nós podemos dizer assim, que no caminho de Damasco, Cristo se revelou a ele.
Mas depois, Cristo começou a se revelar às pessoas por meio dele. Então, ele está falando aqui da sua vocação apostólica. Ele não esteve com Jesus no seu ministério terreno, mas ele foi pessoalmente chamado por Jesus para pregar, do mesmo jeito que Pedro, João, Mateus e os outros também foram. E a prova de que ele via esse chamado de Jesus como um chamado igual ao dos outros apóstolos que viveram com Jesus no seu tempo terreno, está no verso 16, quando ele diz assim, ó: revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Agora veja, sem detença, isso é, sem me demorar, não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, sabe o que ele está dizendo aqui? Quando Jesus me chamou, quando Jesus me convidou para revelar-se ao mundo por meu intermédio, eu não fui a Jerusalém buscar algum esclarecimento. Eu não fui a Jerusalém me apresentar para os outros apóstolos. Ele não podia fazer isso, ele dizia, olha, eu recebi essa mensagem aqui de Jesus, quer saber, eu vou dar um pulinho ali em Jerusalém, bater um papo com o apóstolo Pedro, perguntar, Pedro, eu recebi essa mensagem aqui, é para pregar isso aqui, essa pregação que eu tenho aqui é a mesma que você recebeu? Ele não podia fazer isso? Mas ele está dizendo, eu não fiz. Sem qualquer cerimônia, eu parti, eu viajei, eu fui para a Arábia, eu fui para Damasco. E por que eu fiz isso? Porque eu entendia que o meu chamado era igual ao chamado dos outros 12 que viveram com Jesus no seu ministério terreno. Então não havia nenhum tipo de dificuldade. E ele ficou lá, meus irmãos, por 3 anos. Isso é interessante, isso é simbólico. Olha, verso 18, decorridos 3 anos. Quanto tempo Jesus permaneceu no seu ministério apostólico com os seus discípulos aqui? 3 anos. E quanto tempo Paulo ficou na Arábia sendo instruído pelo próprio Cristo? 3 anos. Ele teve o mesmo curso de teologia. Ele foi até um aluno mais privilegiado, porque eram 12 na sala, agora ele era sozinho. Só ele e o Senhor Jesus Cristo lá, ele aprendendo, que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, que vamos para Atos 9, tá? A gente descobre essas coisas no texto, irmãos, e são tão maravilhosas, aí a gente fica durante a semana, será que eu levo isso, será que eu levo, será que eu não levo? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um hiato de onde é que está esses 3 anos, porque esses 3 anos não são mencionados em Atos. Então, quando você lê Atos 9, daqui por diante, você vai ter que perceber esse hiato de 3 anos que Lucas não colocou. Então, Atos 9 é o capítulo da conversão de Paulo. Vocês lembram que ele estava viajando para Damasco, não é isso? Damasco era na Síria, fica ao norte de Jerusalém, e lá ele encontrou-se com Jesus. Ele encontra com Jesus, fica cego, não é isso? Aí Deus manda Ananias visitá-lo, vai lá, Ananias fica com medo, mas Jesus diz, pode ir, que ele se converteu. Ananias vai lá, e ele recupera a visão, e é batizado. E aí ele prega em Damasco, e ele é perseguido lá. E diz no verso 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Isso aconteceu aonde? Em Damasco, tá bom? No verso 26, tendo chegado a Jerusalém. Então, a sensação que você tem é que ele saiu de Damasco, foi descido por um cesto, o que ele fez? Fugiu para Jerusalém. Não é essa a sensação? Mas não existe. Aqui tem os 3 anos que ele passou no seu discipulado. Tá bom? Então, quando você lê daqui, se você quiser até fazer uma marcação na sua Bíblia aí, ó, entre o verso 25 e 26, você coloca aí Gálatas capítulo 1, para você se lembrar que entre o verso 25 e o verso 26 tem um hiato de 3 anos, que foi o tempo que ele permaneceu na Arábia e em Damasco, e nesse tempo ele esteve com Jesus Cristo, sendo instruído pelo Senhor Jesus, recebendo seu treinamento para se tornar o apóstolo dos gentios. Tá bom? Então, volte aí agora, por favor,
para Gálatas capítulo 1, para a gente fechar aqui esse parêntese. Então ele diz assim no verso 18, acompanhe comigo. Decorridos 3 anos desse ato aí, Damasco e Arábia, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas aqui é o apóstolo Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, Tiago que escreveu a epístola que nós estamos estudando pelo domingo pela manhã. Então ele diz, eu não vi os outros apóstolos, eu só vi o apóstolo Pedro. E ele diz, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Por que ele está falando isso aqui, irmãos? Porque lembra que ele está defendendo que o evangelho que ele pregou era um evangelho verdadeiro, que era um evangelho igual ao que Pedro pregava. Pedro pregava, é muito ruim falar isso, viu? O evangelho que o apóstolo Pedro proferia. Então, era muito. Ele diz que tem o mesmo evangelho. E a prova disso é que ele ficou 3 anos longe deles. Ele chegou a Jerusalém, teve um breve encontro de 15 dias com Pedro, nem conversou com os outros apóstolos, nem os conheceu. E ele diz, verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, quais eram as igrejas da Judéia? Eram as igrejas que estavam sob a direta influência dos apóstolos. Então ele está dizendo, eu não estive com eles, eu não convivi com eles. E o evangelho que eu estou pregando foi o mesmo evangelho que eles pregou, porque nós recebemos do mesmo ser, nós recebemos do mesmo Cristo. E ele diz no verso 23, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Então, como é que os irmãos da Judéia conheciam Paulo? Só conheciam através da sua fama. Ele não esteve com aquelas pessoas, ele não aprendeu nada com aquelas pessoas, ele não recebeu um cursinho de discipulado com aquelas pessoas. As pessoas só conheciam ele a partir da fama, eles estavam todos maravilhados com ele. Como é que pode aquele homem que causou tanto sofrimento para a gente, agora é um eleito de Deus que está pregando a respeito do Senhor Jesus Cristo? E ele diz no verso 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então aquele Paulo, aquele Saulo que causou tanto medo aos cristãos da Judéia, agora era motivo de orações, de louvor, de gratidão, de ações de graça. Que homem maravilhoso, que homem ungido, que homem cheio do Espírito Santo, que maravilha é o ministério desse homem. Então, irmãos, Paulo faz tudo isso, como eu disse para vocês no princípio, com 2 objetivos. Primeiro, defender que o evangelho que ele pregava era genuíno. O evangelho era verdadeiro, o evangelho ele recebeu de Cristo. Ele não inventou, ele não aprendeu com outra pessoa, ele ouviu do próprio Jesus, ele foi educado, ele foi treinado pelo próprio Cristo. E ao mesmo tempo defender que ele era um apóstolo verdadeiro. Embora eu não estivesse com aqueles 12 discípulos do ministério terreno de Jesus naqueles 3 anos, mas eu também tive os meus 3 anos com Cristo. Eu recebi chamado dele, eu fui treinado por ele, por isso eu sou um apóstolo verdadeiro. Amém? Bonito esse texto, né? Não sei vocês, mas eu acho uma história belíssima, a obra que Deus fez na vida desse homem. Temos aqui algumas lições para depois a gente orar. Primeira delas, irmãos, o que essa passagem ensina para a gente? Esse excerto aqui da vida de Paulo ensina que o evangelho, irmãos, afasta de nós, ou o evangelho mata em nós, o desejo de agradar ao homem. Paulo experimentou isso. Paulo viveu boa parte da sua vida agradando homens. Mas ele diz, a partir do momento que eu me entreguei a Cristo, eu me tornei servo de Cristo. Agora eu não vivo mais para agradar homens. O evangelho, irmãos, faz isso na nossa vida. O evangelho produz crentes destemidos que procuram fazer o certo e fazem aquilo que Deus manda, sem se preocupar com a aprovação ou a reprovação das pessoas. É isso que o evangelho faz. Então Paulo diz, eu não poderia ser servo de Cristo, caso eu vivesse para agradar homens.
Então, esse processo de você querer agradar homens, ele é retratado em várias passagens na Bíblia, e ele é chamado de o temor do homem. O temor do homem, na Bíblia, é quando você é controlado pelas expectativas das pessoas. Quando aquilo que as pessoas acham, aquilo que as pessoas esperam de você, acaba orientando as suas decisões, ao invés de você ser conduzido pelos princípios da palavra de Deus. Esse é o temor ao homem. O temor ao homem é o oposto do temor a Deus, do temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? Muitos pensam que temor ao Senhor é aquele medo aterrorizante do Senhor. Mas essa palavra é bem ampla. Temor ao Senhor envolve reverência. Temor ao Senhor envolve desejo de agradar a Deus. Temor ao Senhor, irmãos, envolve principalmente admiração e fascínio. Então, quando você teme a Deus, você o percebe e fica admirado, sem palavras. E aquela percepção que você tem de Deus, ela controla você. Você deseja agradar a Deus, você deseja honrar a Deus, você deseja servir a Cristo. E essa decisão, irmãos, ela liberta você de querer simplesmente viver a partir das expectativas das pessoas. O temor do homem é um dos grandes danos da vida cristã. Ele eleva as pessoas para um patamar que elas não deveriam estar, e o temor ao homem nos faz temer a desaprovação das pessoas, especialmente isso. Então, você não quer desapontar, você não quer deixar aquela pessoa entristecida. A decepção que você causaria em alguém controla o seu coração. Isso é o temor do homem. Paulo está dizendo, você não pode temer a Deus e temer ao homem no mesmo instante, numa mesma vida. Não há como você fazer isso. Há um aspecto do temor do homem, no Novo Testamento e nos escritos de Paulo, que ele chama assim de o serviço sob o olhar. Isso está em Efésios 6, Colossenses capítulo 3, quando Paulo orienta os irmãos a dizer assim, não sirvam apenas quando você estiver à vista de alguém. Então ele fala, você que trabalha, você que é um escravo e tem um senhor, não procure fazer as coisas com excelência apenas quando o seu senhor estiver olhando. Então, se você é uma pessoa que quando tem plateia, você busca realizar as coisas com excelência, e quando não tem ninguém olhando, você é relaxado, você está temendo o homem. Você está temendo mais as pessoas do que Deus, que está te enxergando quando você tem plateia e quando você não tem ninguém ao seu lado. Então, irmãos, Paulo está dizendo, é impossível você servir a Cristo e temer ao homem. E o verdadeiro evangelho de Cristo, irmãos, nos liberta dessas coisas. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo orienta a nossa mente a uma admiração, a um fascínio tão grande por Deus, que a única pessoa do universo que nós queremos satisfazer, que a única pessoa que nós queremos que esteja sorrindo para nós todo o tempo, é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então nós temos o desejo de nos parecer com Cristo, de servir a Cristo. E muitas vezes, irmãos, isso vai fazer com que você decepcione pessoas. Eu não estou falando aqui de você ser mal educado com as pessoas. Eu só estou falando que nessa vida humana e nesse mundo de pecado que a gente vive, é impossível você agradar as pessoas em todo o tempo, que muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão entre obedecer a Deus e atender a expectativa de outra pessoa. E o Evangelho orienta a sua mente a querer agradar a Deus em todo o tempo. Isso é importante para a sua vida cristã. Você só vai conseguir obedecer a Deus de uma forma integral se você temer a Deus. Você só vai conseguir obedecer a Deus radicalmente quando você parar de se preocupar com o modo pelo qual as pessoas vão te avaliar. Então hoje peça libertação ao Senhor. Peça para Ele sondar o seu coração, porque às vezes, irmãos, essas coisas elas são sutis.
Nós nos habituamos tanto a ser controlados pela expectativa das pessoas que isso se torna parte da nossa constituição interior e nós fazemos essas coisas sem nem perceber. Então peça para o Senhor sondar o seu coração. E tão logo você perceba isso, repreenda-se a si mesmo e se arrependa. Lembre da sua vocação. A minha vocação é revelar Cristo às pessoas. E não agradar os outros a qualquer custo. Quando der para agradar, agrade. Mas toda vez que se chocar com a expectativa divina, agrade ao Senhor. Paulo diz, isso é ser um servo de Cristo. E ele tomou essa decisão e todos nós precisamos tomá-la também. O que mais nós aprendemos aqui nessa passagem? Nós aprendemos a respeito da origem do Evangelho. A origem do Evangelho, irmãos, é divina. O Evangelho não é produto da mentalidade humana. Isso significa que nós temos que acolher e pregar todos os elementos do Evangelho, por mais desagradáveis que eles sejam aos ouvidos do homem contemporâneo. O Evangelho fala de arrependimento. O Evangelho fala de você morrer para si mesmo carregando uma cruz. O Evangelho fala de você esvaziar-se de todas as suas pretensões de autossalvação. O Evangelho fala de transformação de vida. O Evangelho fala de inferno. O Evangelho fala de um Deus que odeia o pecado. Mas o Evangelho também fala de graça. O Evangelho também fala da misericórdia e do amor de Deus sendo oferecidos gratuitamente a todos aqueles que se humilham e acreditam que a morte de Cristo foi um pagamento por seu próprio pecado. Esse, meus irmãos, é o Evangelho. Ele vem de Deus, ele é santo, nós temos que nos apegar a ele, nós temos que pregá-los a outras pessoas e precisamos pregar a nós mesmos. Nós não temos o direito de mudar, nós não temos o direito de omitir informações para fazer com que ele fique mais palatável aos ouvidos. Nós não temos o direito de fazer isso. Ele é santo, ele é divino, ele é de Deus. Nós só temos que receber, cuidar dele e entregar para a próxima geração e descansar no Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a nossa igreja conseguiu conservar o Evangelho. Esse deve ser o nosso anseio, a nossa expectativa, essa deve ser a nossa devoção. E por último, irmãos, esse capítulo ensina que o período de revelação se encerrou. Paulo diz que ele recebeu uma revelação de Cristo. E essa revelação de Cristo, ela foi escrita, dirigida pelo Espírito Santo, colocada nesse livro, um livro que é inspirado por Deus. E depois esse capítulo da revelação se encerrou. Eu estou falando isso para lhes dizer que Deus hoje não está se revelando mais por meio de sonhos, Deus não está se revelando mais por meio de visões, de aparições, não há novas revelações. Para os que são de Jesus, tudo aquilo que Deus pretendeu revelar está nesse livro. Então Deus falou uma única vez, Ele orientou pessoas para escrever esse conteúdo, Ele no processo inspira o texto sagrado e ao longo da história ele o preserva. E hoje nós temos a certeza, não somente pela fé, nós já temos até a arqueologia provando isso, que esse texto que nós estamos aqui lendo é o mesmo texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que ele não sofreu corrupção ao longo dos séculos. Então tudo que nós precisamos saber de Deus, irmãos, está nesse livro. E eu estou falando isso para dizer para vocês, queridos, que não tem como você improvisar crescimento espiritual. Nós vivemos na era do improviso da espiritualidade. Sabe o que é o improviso da espiritualidade? É você ficar esperando que caia uma luz na sua cabeça. Que você tenha uma visão que transforme a sua vida. Que aconteça de repente uma coisa poderosamente sobrenatural na tua história para mudar o curso da tua vida. Então você está aí meio fraco, meio devagar. Eu acho que eu estou precisando de uma experiência com o Espírito Santo, acho que eu estou precisando ver uma coisa milagrosa acontecer, acho que eu preciso ver um anjo, eu tenho uma luta com Satanás de madrugada, uma coisa está precisando acontecer na minha vida, que eu estou meio sem fervor, eu estou meio devagar. Isso é a improvisação da vida cristã. É você querer vida cristã por meio de saltos. Não é assim.
Vida cristã, ela se desenvolve por degraus. Não tem atalho. É você estudando esse livro todo dia. É você procurando aprender cada verdade dele. Alguns dias você tem uma sensação de um preenchimento espiritual profundo, quando você lê as páginas da Escritura. Outros dias você não sente nada. Um vazio. Terminei de ler a Bíblia. O que foi que eu li? Eu nem lembro o que eu li. Mas isso não significa que Deus não está operando. São que nem as pregações, né? Uma vez um pastor mais jovem foi conversar com o pastor mais velho e falou para o pastor mais velho assim: eu fico angustiado porque eu me quebro toda semana preparando sermão para os irmãos, horas e horas de estudo e oração. Aí quando chega no culto de quarta-feira, irmão, o que foi que eu preguei domingo? Pastor, eu não sei não. E o que adianta, pastor? Ele perguntou para o pastor: o que adianta? O pastor disse: adianta. O alimento serviu para aquele dia. Às vezes você chega na hora do jantar, você não lembra o que você comeu no almoço, não é? Ou no outro dia você não lembra qual foi o almoço do dia anterior. Mas aquele almoço serviu para aquele dia. Ele trouxe o alimento que você precisava para aquele dia. Então, irmãos, é assim na vida cristã. O seu crescimento espiritual, ele é proporcional ao seu apego às Escrituras. Você tem que ir lá todo dia, não tem atalho. Deus, ele se revela a nós por meio desse livro. Então é com a Bíblia na mão e joelhos no chão. E você lá, todos os dias, nessa disciplina, aprendendo um pouquinho, indo ao Senhor: Senhor, me ajuda, me ilumina, Senhor, me perdoa os pecados, me ajuda, me dá o teu espírito para compreender a passagem. Às vezes você lê, você não entende. Aí hoje nós somos uma geração muito abençoada, porque tem muitos recursos, tem livros, tem comentários, bíblias de estudo. Hoje nós não temos desculpa, irmãos, para não aprender a Bíblia. Nós não temos desculpa. Tem tudo às mãos. Então Deus se revelou por meio desse livro. Se você está aqui hoje e chegou esperando uma revelação, um sonho, olha, abandone essas coisas. Tá? Assim te decepcionar, se apegue à Escritura. Deus falou através da sua palavra de uma vez por todas. Então, onde é que você está diante de tudo que nós falamos aqui? Você está disposto a abandonar o temor do homem? Você crê de todo o coração no Evangelho de Jesus? Você está apegado à Bíblia como revelação única de Deus, determinado a conhecer o nosso Deus por meio das páginas desse livro? Eu oro a Deus que sim, e foi por isso que eu orei por vocês essa semana. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos-te, Pai, louvamos-te. Tu és bom, Senhor. Como é maravilhoso ler a Tua palavra e ter o Espírito Santo ensinando o nosso coração. Te louvamos pela vida desse grande homem, mas louvamos ao Senhor porque foi o Senhor quem o capacitou. E nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo Deus e tem todo o poder nos céus e na terra, e que pode fazer de nós pessoas grandes no Teu reino, assim como o Senhor fez no apóstolo Paulo. Nós pedimos que nós sejamos libertados completamente do temor do homem, que pelo poder do Senhor nós sejamos capazes de crucificar todas as expectativas equivocadas que as pessoas têm ao nosso respeito. Que isso não venha nos controlar mais de hoje em diante. Nós oramos também, Senhor, e pedimos que Tu nos abençoe para que conheçamos o Evangelho na sua profundidade e em todos os seus desdobramentos. Que nós nos apeguemos a Ele, que nós preguemos Ele e que nós, sobretudo, os conservemos para entregar à próxima geração. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor crie em nosso coração um apetite espiritual por conhecer a Tua revelação, conforme está escrita nas páginas da Bíblia. Dar-nos essa paixão, esse desejo, essa disciplina, de todos os dias da nossa vida, termos a Tua palavra nas mãos para sermos instruídos por meio dela.
Obrigado por estarmos com a tua igreja essa noite. Por esse momento de comunhão, nós oramos no nome de Jesus. Amém.